Boa noite, professor Rodolfo. Professor Ikeda, está me escutando bem? Estou escutando, sim. Tudo bem, professor Eu Rodolfo? acho, tudo bem. Eu acho que só não vai dar para mim. Estou com um problema aqui na câmera. Aqui. E agora foi. Agora eu consegui resolver. Agora, ah, É amém. claro, aqui na sala Aí, beleza, professor. Agora Tranquilo. ficou bom. Tudo bem com você? Tudo bem, professor. Tudo certinho. Olá, Deixa eu já... Edna. Edna, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu já preparar. Ah, estou passando para ver se está tudo certo na sala. Tá tudo Tudo certo. certo. Tá bom, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, então, a gente, como tem só três, eu acho que a gente vai ter um tempo bastante folgado, eu acho, para algumas perguntas e discussões, se tiver gente da plateia. Eu acho que dá para a gente fazer umas outras questões após cada apresentação normal, e aí eu acho que ainda vai sobrar tempo se caso alguém queira fazer alguma outra ponderação mais para o final, um pouco mais, com mais tempo e... Eu também estou de acordo. Realmente, acho que o tempo vai ser bem tranquilo. Teoricamente, pela programação, seriam 6 minutos para a apresentação de cada um, né? E depois tem mais a Wilson, discussão. olá, Olá, Rodolfo, tudo bom, Hernani? Bom, tudo bem? Tudo bem? Já estou vindo aqui Tudo colocando tranquilo. vocês. Vocês estão me escutando, né? Sim. então, sim. Se Tá puder bom. colocar a gente Vou colocar. como co-host. Isso. Segundinho só, Wilson, você também pode fazer. Verifique se você consegue. Vamos fazer esse teste, mas eu também estou fazendo junto contigo, tá? Tá, vamos ver aqui. No Não, chat, não. baixo claim, host. Claim host. É que ele pede o host key. Isso, coloca aí 24, 56, 24, 24, 56, 56, 84. 24, 5684. Pronto, agora você já é host. Wilson, você pode colocar como co-host o Rodolfo e todos os participantes. Só se não esquecer que você, como host, você só não pode ser o primeiro a sair da sala, tá? Certo. Agora, deixa eu só ver como que eu coloco o professor Rodolfo como co-host. Eu te falo também. Tá Clique em aqui, make participante. co-host. Já vi. Isso, Tá perfeito. perfeito. Então tá bom, eu vou ir nas outras salas. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, Beleza, Obrigado, Hernani. obrigado. até mais. Então, professor Rodolfo, eu não sei se você... É porque eles também mandaram as apresentações por YouTube, né? E tem essa possibilidade, ou eles fazerem a apresentação na hora, ou a gente toca o YouTube. Como que o senhor prefere? Eu acho que a gente pode até ver com eles o que eles preferem, mantendo o prazo, porque aqui, ó, pelo YouTube, eu baixei aqui as três, Uhum. uma tem 7:27, a outra tem Sim, 7:02 e a outra tem 7:45. Aí a gente exatamente. pode ver com eles o que eles se sentirem mais confortáveis. Se quiserem, a gente passa a apresentação, se não, eles apresentam aí dentro do tempo e a gente dá um toque quando estiver encerrando para acabar. Acho que, Perfeito. por mim, não tem Ótimo. problema. Acho que eles se sentirem mais confortáveis aí para apresentar. Uhum. Ótimo. Agora é só aguardar, então. Daqui a 5 minutos eles devem estar por aqui. É, Precisa fazer a chamadinha também para eu já registrar. abri aqui eu vou botar depois o link aqui para eles fazer para a gente, para não esquecer de fazer a avaliação depois. Sim, também tem a questão da avaliação. Isso pode deixar comigo, professor. Eu posso mandar Ah, não, depois também. beleza, sem problema. É um tema bem interessante que a gente vai discutir hoje. Bastante. Eu dei uma boa lida. Alguns trabalhos têm similaridades em alguns pontos, em alguns temas, É, assim, mas bacana. exatamente. Na verdade, são todos eles referentes à questão da inteligência artificial e tal. Acho que vai dar uma boa discussão. Vai ser bem legal. Professor, você não está na fé hoje, não, né? Não, eu estou em Portugal.
Por isso que eu estou Ah, você aqui, está em todo Portugal? encapotado, por É isso que que eu eu estou tô de vendo, eu falei, Portugal. caramba, nesse frio aqui em São Paulo, o professor tá nessa. Pois é, então, eu estou em Portugal, estou Pô, ainda te deram fazendo. uma roubada dessa com fuso ainda agora, É, justamente às tô- 7. eu estou 3 horas na frente, mas Ah, tudo não. bem, eu acho que assim, essa questão do SEMIAD é sempre legal participar, Ah, não, e vale eu a estou pena. fazendo o possível para pelo menos atender a algumas sessões. Acho que eu devo ter espelhado aqui. Agora sim o cenário está ok. Fechou. Aí tá quente, né, em Tá São quente hoje Paulo? aqui. É, Agora tá batendo uns 30 e... Bom, tá mostrando 31 aqui no meu. então, pois Hoje é. estava quente. E 31 eu aqui de casacão, né? Aqui tá 4 graus, e chovendo. Tá em Lisboa ou mais ao norte? Não, eu tô mais ao norte, estou em Covilhã, estou na UB. UB é a Universidade de Beira Interior. Ah, da Beira Interior, tá. Já me localizei já. Não conheço a cidade, já ouvi falar É uma da... cidade bem simpática, é bem legal aqui. Não conheço. Eu estou perguntando porque quando eu estava aí durante a graduação, eu fiz um intercâmbio aí na Espanha, eu fiz Ah, uma bela viagem de carro aí por Portugal. Desci inteira até Lisboa e depois uma semana subindo de carro, viajando em algumas cidades. Por isso que eu perguntei. Estava, às ah, vezes, por Porto, Braga, Lisboa, Coimbra. Essas então, cidades eu conheço. de Lisboa fica quase 280 quilômetros, quase 3 horas. Ah, bom, uma boa estradinha. É, boa estradinha. Pois é. Deixa eu ver como é que está a ordem aqui de apresentação. Locação, seleção e análise de ativos. Primeiro é a revisão sistemática, né? É, Aí depois tem a alocação de fundos e, por fim, análise de ativos financeiros. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, Daniel? boa tarde, Daniel. Certo. Você vai fazer a apresentação dos dois trabalhos? Isso. É, legal. Você estava conversando com o professor Rodolfo, você prefere que a gente passe o que você gravou ou você faz a apresentação agora? Sua Para escolha. mim tanto faz, como ficar melhor para vocês. Eu não sei como que é o tempo aí, né? Às vezes se eu for apresentar, pode passar um pouco do tempo. Quando foi gravar tinha um tempo certinho lá, eu já deixei É. um tempo, Não sei, mas professor Rodolfo, mas acho que talvez seja interessante se o Daniel pudesse apresentar aqui, acho que fica Não, Daniel, mais. você fica à vontade, cara, se você Fica à quiser, até porque vontade. a gente tem só 3 artigos só, então a gente vai ter um tempo maior, até discussões de É. tempo na sessão. E Se ainda ele vai precisar apresentar. de 2, 3 minutinhos a mais, a gente tem essa flexibilidade até de deixar, cara, mas não pode passar muito, senão extrapola, aham. mas Exatamente. E ele nesse ponto aí, também vai apresentar os dois, professor. é, Então, pode ser pesado um pouco para apresentar dois, se quiser no vídeo não tem problema não, cara, não tem nenhum Não, impacto não. posso apresentar sem problema também. ótimo, então. Então vamos Beleza. só aguardar a outra equipe.
Olá, professor Flávio. Boa tarde. O professor Flávio entrou aí, boa tarde, professor. Olá, Tudo bom, pessoal, professor tudo Flávio? bem? Tudo bem? Boa tarde, Letícia. Oi. Boa tarde, Wilson. Tudo bem? Bem-vindo. Tô tentando. Bem-vinda. Obrigada. Você, professor Rodolfo, já está 17h32? Será que a gente já começa ou espera mais um pouquinho? Bom, eu acho que a gente pode começar até pelo Daniel, como o Daniel tem dois para ir, e depois a gente pode tentar encaixar o outro trabalho aí no horário. Não sei se o Daniel tem alguma preferência, ele quer esperar pela ordem, seguir certinho. Não, por mim, o que ficar melhor para vocês está tranquilo. Se você não se importar, então, Daniel, em mudar essa ordem, Uhum. você apresenta, e Até se for o... é como respeito a você mesmo, Daniel. Os demais que já estão aqui, até Exatamente. para não fazer esperar Uhum. muito. Tá. Pode começar por qualquer trabalho, ou vocês preferem uma ordem? Não sei. E aí podemos fazer sobre a primeira sobre a questão do fundo imobiliário, né, professor? E depois, Sim, que pode até ser. porque o professor Flávio está aqui também, e aí acho Tá que bom. Deixa eu colocar minha tudo bem? tela para apresentar, então. Por favor. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Estamos, mas não está em modo apresentação. Ah, sim. É. Vou colocar. Certinho agora? Beleza, Daniel. Sim, está tudo certo. Beleza, então vou começar. Bom, esse estudo aqui, né, cujo título é Alocação de Fundos Imobiliários de Estratégias de Negociação, Carteiras Elaboradas em Algoritmos de Reinforcement Learning, foi desenvolvido pela aluna de graduação, cujo é um trabalho de TCC, Júlia Barbosa, da Universidade Federal de Uberlândia, pelo Gustavo Santos, que é aluno de doutorado em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, por mim, sou aluno de doutorado em administração na Universidade Federal de Uberlândia, e pelo meu orientador, Flávio Barbosa, professor da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Os slides não estão... Agora foi. Então, quanto à introdução aí, nós temos, né, as estratégias de negociação em fundos imobiliários, FIs, utilizando algoritmos de aprendizado por reforço, que é o Reinforcement Learning. Então, os fundos imobiliários trata-se aí de investimentos em renda fixa, né? Não são renda fixa, não, renda variável, né? Então, existe aí um determinado risco quando se investe nesses ativos. Então, surge esse desafio, né, de conseguir otimizar carteiras, trazer carteiras que tragam um bom retorno, também correndo menos riscos perante ao mercado. Então,
essas técnicas, né, como Reinforcement Learning, é um subcampo do Machine Learning, que aprendem de acordo com algumas recompensas e são indicados aí para essas decisões sequenciais. Então, nesse estudo, no caso, que vamos ficar ali rebalanceando as carteiras, né? Colocando e tirando determinados ativos, ou então diminuindo a exposição em determinado ativo e aumentando em outro, surge aí como uma técnica interessante, né? E uma técnica nova. Nos mercados financeiros, em particular, o setor de fundos imobiliários apresentam desafios complexos para otimizar estratégias de negociação, a volatilidade e incerteza e dinâmicas de mercado exigem abordagens avançadas para maximizar os retornos dos investimentos, né? Que é basicamente o que eu já falei. Então, quanto aos objetivos da pesquisa, é formar essas carteiras com base nos fundos imobiliários. Quanto à importância, temos a importância para os investidores, assim também como para gestores de carteiras. E quanto para a academia, né, as novas técnicas que vêm apresentando aí resultados acima das técnicas tradicionais, convencionais que a gente já conhecia. Quanto à revisão da literatura aí, né, temos a teoria de carteiras de Markowitz, né, que é o estudo seminal que elaborou aí a teoria moderna de portfólio, que basicamente vai buscar ali diversificar a sua carteira, buscando correr menos riscos, né, e quem sabe até um maior retorno. Então, temos duas principais hipóteses quando vamos fazer aí previsões no mercado financeiro, saber sobre os mercados futuros, saber sobre qual será o valor de determinado ativo ou algo do tipo. Primeiramente, a hipótese mercados eficientes de Fama 1970, que defende que todas as informações já estão no preço, então é impossível saber qual será o preço futuro de determinado ativo e que a melhor escolha para o preço de amanhã, por exemplo, seria o preço de hoje. Então, qualquer retorno aí acima do mercado, né, como por exemplo, se a gente pegar o IFIX, nesse caso, que a gente está vendo os fundos imobiliários, então qualquer retorno acima desse índice seria considerado um bom retorno. Por outro lado, a hipótese do mercado adaptativo, elaborado por Lowe 2004, vai dizer que não, né? Os investidores possuem vieses, então é possível sim prever aí os preços futuros, porque esses vieses vão ali movimentar os preços de determinada forma. Então a gente pode ver aí alguns estudos que trouxeram, né, as pesquisas relacionadas a isso, sobre fundos imobiliários e utilizando também o Reinforcement Learning. Não vou falar de cada um por conta do tempo, talvez, mas são estudos recentes que mostram a importância do tema. Então, quanto aos procedimentos metodológicos, né, para a seleção dos fundos, foram utilizados fundos imobiliários pertencentes ao IFIX, que é o índice de referência, os fundos com no mínimo 5 anos de dados, porque precisa desses dados para o treinamento do modelo, né, e para conseguir construir ali as nossas carteiras. Foram excluídos os fundos de fundos, foram utilizados fundos com alto volume de negociações. Então, como resultado final, obtivemos ali 26 fundos para análise. A metodologia de aprendizado por reforço é uma metodologia e um subcampo, né, que é o Reinforcement Learning, um subcampo do Machine Learning. Então, é utilizado aí para decisões tomadas sequenciais. Foram montadas 5 carteiras
com base no Reinforcement Learning, que é o H2C, PPO, TDPG, SAC e TD3. E foram analisados aí também alguns coeficientes para análise dos resultados, né? Coeficiente beta, índice Sharpe, volatilidade, risco, drawdown. Quanto aos resultados, né? Composição da carteira e movimentações notáveis aí, então teve alguns ativos dos fundos imobiliários que foram mais negociados, que são esses 4 que estão na tela. Durante reuniões como o cupom e o feed, nota-se ali algumas movimentações a mais, né? Quanto ao gráfico do retorno acumulado, nota-se que essas técnicas de Reinforcement Learning foram melhores que as técnicas tradicionais, como mínima variância e buy and hold. Os algoritmos de aprendizado por reforço apresentaram resultados competitivos, né, como eu tinha dito. Essas estratégias foram influenciadas por eventos econômicos e políticos, como já tinha citado ali as reuniões do cupom e do feed. Então, a diversificação e otimização de portfólio são aspectos cruciais na gestão de ativos financeiros. Então, com base nisso, nota-se aí que esse trabalho vem aí defender a hipótese do mercado adaptativo, uma vez que as técnicas de inteligência artificiais foram melhores que as técnicas tradicionais, né? Como recomendações futuras de trabalho, sugere-se aí para análise de outros ativos, assim também como análise de outras técnicas de inteligência artificial e até mesmo dentro do campo de Reinforcement Learning. Bom, é isso. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Obrigado, Daniel. Não sei, o professor Rodolfo. Tô aqui. Teve uma mudança aqui, desculpa, professor Henrique, a gente teve que trocar de sala aqui, os pessoal que estavam moderando nas salas aqui da USP aqui, desculpa, por isso que eu apaguei. Daniel, tranquilo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempinho, se alguém quiser fazer algumas perguntas, se alguém quiser depois... também a gente vai ter um tempo no final para perguntas, mas eu vou abrir aqui algumas perguntas, principalmente para o professor Ikeda fazer, eu também tenho algumas. Se ficar muito corrida, a gente deixa algumas outras questões, que a gente vai ter bastante tempo para discutir, até porque normalmente são 4 artigos e a gente está só com 3 na sessão, beleza? Fica aberto aí, professor Ikeda. Legal, professor Rodolfo. Bem, primeiramente, Daniel, realmente é um artigo muito bom, parabéns também, professor Flávio. Realmente é sempre muito interessante a gente ter esse tipo de abordagem e está cada vez mais importante a gente mostrar a questão de como que a inteligência artificial também trabalha dentro de campo de finanças, né? Eu tenho algumas perguntas para você, Daniel. Na primeira coisa você mostrou várias técnicas ali de reinforcement learning, tudo, e dentro do seu trabalho você mostra que o SAC, o SAC, ele foi melhor, né? Ele teve um melhor comportamento. Só que nas discussões ali, na mostra de detalhes, e aliás foi bem interessante também, mostrando como que eles variaram ao longo do tempo, né? Você coloca o A2C e o PPO. E tudo bem, você fala depois, em algum momento ali, que o SAC também teve um comportamento semelhante, mas não seria mais adequado, pelo fato do SAC ter sido teve um comportamento, teve o melhor comportamento de acordo com o que vocês passaram, ele ter sido também analisado com mais destaque? Essa é uma pergunta para... E outro ponto, só antes de você responder, por favor, quando eu achei muito interessante quando você faz a comparação, né, do IFIX com o comportamento dessas seleções que foram feitas,
Só que em algum um momento decepciona, né? Porque o IFIX começa a ganhar muito fortemente em relação aos demais, né? E aí vocês justificam falando que não, é que o IFIX tem uma carteira muito maior e tudo. Só que no começo, e vocês também falam isso, no começo a seleção estava indo bem, até julho de 2022. E aí de lá que começou a deslocar bastante. E talvez tivesse alguma explicação em relação a que tipo de fundo que não estava entre os 26 que fez essa diferença, alguma coisa assim, talvez isso fosse enriquecer a análise do artigo. São dois pontos que eu queria estar discutindo com vocês. Você quer responder, Flávio? Você quer que eu responda? Posso falar, posso falar. Oi, Kida, obrigado aí, cara, pelos comentários. Interessante. Eu vou começar pelo segundo, que aí eu lembro do primeiro. Realmente, essa avaliação de fundo, de qual fundo traz esse prejuízo é interessante de olhar. Porém, tem uma limitação muito forte na nossa, ainda, eu diria, um estudo até preliminar, que a gente não inclui dividendos nessa nossa carteira. Hum. Então, assim, nosso rendimento, notadamente, a gente já esperava que ia ser uma lástima, né? Porém, né, essa queda, a gente notou e ela está provavelmente associada à inflação. E é aí que a gente precisa investigar isso com mais calma, porque a gente tem o banco que a gente traz todinho e precisa olhar isso com mais calma a respeito da qual é a variável que está com esse problema e variável, né? Qual ativo, se é que é um ativo, porque interessantemente esse portfólio ele costuma ficar bem balanceado. Não há é uma coisa que surpreendeu a gente desde o começo, por isso eu tenho testado essa biblioteca e não é só nesse estudo. A gente acha que tem um ativo 80%, que tem outro que não tem, né? Então, primeiro ponto, nenhum ativo ficou zerado o tempo todo. Em nenhum momento, quero dizer. Mas já é um ponto curioso. Uhum. Segundo ponto não há muitas negociações. Então, ele permanece por um certo tempo, né? Simplesmente com a mesma carteira. Então, o que ocorre você acaba assumindo um risco temporário dentro do mesmo ativo e em contrapartida, você não atribui custo de transação, né? E aí eu lembrei agora da primeira questão. É uma continuidade do estudo, que inclusive a gente acabou de publicar um na PeerJ Computer Science, o Daniel também está nesse estudo, onde a gente incluiu commodities na carteira, mas aí é uma carteira muito mais sofisticada, muito mais diversificada. Que foi necessário a gente comparar, né, estatisticamente se há diferença nesses retornos ajustado ao risco, inclusive, né? E o que a gente percebe é que nada está estatisticamente diferente. Ou seja, eu continuar com a mínima variância, eu continuar com qualquer outra tecnologia é a mesma coisa, tá? Mas isso ainda tem que desenvolver, tem que melhorar muita coisa, ainda tem muito parâmetro para brincar, para testar, que não tem teoria base para a gente trabalhar com isso. E é interessante que essa tecnologia, né, basicamente a biblioteca Finarel, ela, ela é muito nova. Então, assim, tem muita coisa para trabalhar e ela permite que a gente, né, coloque qualquer tipo de dado ali dentro como uma feature. Então, eu posso colocar variância com variância, do jeito que eu quiser, estimativa de volatilidade, do jeito que eu quiser, análise de sentimento. Você pode colocar um monte de coisa. E ainda tem muito a pensar nesse sentido, entendeu? Legal, legal. Obrigado, professor. Professor Rodolfo? Letícia, você também está como
líder aqui, suplente, se tiver alguma pergunta, fique à vontade também, pode fazer sem nenhum problema, nesse primeiro momento. Eu fiquei curiosa, uma curiosidade, apesar, na metodologia, né, vocês até colocaram lá que o que motivou a escolher os fundos de investimento imobiliários foi a orientação né, pelo IFIX e tal. Mas eu ainda fiquei em dúvida, assim, por que exatamente o fundo imobiliário que vocês escolheram para testar os dados? Assim, tem alguma especificidade em relação a essas? Assim, tem algum motivo específico ou foi uma Não, na escolha? verdade, assim, meus alunos queriam estudar carteiras com fundos imobiliários. Basicamente foi isso. A Júlia queria, eu quero montar uma carteira e eu queria uma carteira de fundo imobiliário. Falei, então, quer testar, montar uma carteira usando uma inteligência? Mas, assim, não tinha um motivo, é mais a curiosidade deles de saberem, assim, é arriscado mesmo investir em fundo imobiliário? Será que não tem um ETF do IFIX que é muito mais tranquilo para eu ganhar dinheiro, né? Pelo menos considerando o valor da cota, né? Porque o IFIX não contempla dividendos, né? Então tem essa comparação é fiel ao que a gente fez, mas por outro lado a nossa carteira teria rendimento maior com certeza que o IFIX, porque a gente não contemplou dividendos ali, né? E aí é uma coisa ainda a melhorar, porque a gente usou dados públicos, né? E era interessante, né, a partir disso, conseguir os dados dos dividendos para incluir nesse rendimento, né? Mas não tem, viu, Letícia, nenhuma razão específica para fundos imobiliários. Era mais para tentar responder essa questão. Então, assim, tá. Então, assim, a gente pode dizer assim que o comportamento, se fosse um outro ativo, os comportamentos seriam mais ou menos parecidos com o que se obteve. Aí é bola de cristal, né? Que eu estou perguntando. Sim, com certeza. Tem. E o período também de análise, sabe, também, tem algum motivo especial para ter escolhido janeiro? Foi janeiro de 22 a março, né, 23? Esse período teve algum Não, isso é um motivo? requisito, né, para a gente treinar modelos de previsão. Então, é importante, e isso eu levo para os meus alunos com bastante seriedade, porque eu não quero ficar publicando artigo que a prática não possa ser empregada. Então, assim, vai adiantar eu pegar 5 anos de dados e fazer previsão em qualquer um deles? Não vai adiantar, eu tenho que fazer previsão no futuro. Então, eu pego a base anterior, né, o passado, para falar assim, bom, meu modelo está pronto, e agora, no futuro, como vai ser? Então, essa é uma exigência e eu falo para eles, ó, inclusive esse modelo do passado, ele converge, ele está bonitinho, não tem nenhum problema de overfitting ou coisa parecida. Não, não tem, beleza, então vamos embora, vamos para o treino. Aí lá no treino que a gente vai verificar se ele funciona direitinho, sem aprender com dados do futuro, porque aí né? É o caso de um artigo que eu já tentei buscar informação com o autor, mas ele nunca responde. Não, assim, quer dizer, o da passado seria até só para ter uma referência mais em relação a se esses algoritmos realmente estão redondinhos, né? Mas seria só para fazer uma conferência, mas realmente para poder testar previsão. Quer dizer, você pode usar dado passado, pensando assim, para testar a previsão do que já aconteceu, só para entender se ele está funcionando, testar o modelo em si, né? Se ele funciona bem. Mas Mas isso daí já está consolidado, entendeu? Qualquer série temporal que você pegar e fizer validação cruzada, qualquer modelo vai performar bem. Acontece que a prática é outra. Não vai virar nada. Isso que eu estou fazendo é inútil. A academia já tem isso como um fato. Ó, rodou validação cruzada várias vezes, qualquer modelo vai ficar ajustado bem no treino e no teste. Não preciso ficar martelando mais nesse ponto. Agora, fazer previsão só sabendo do passado é outra história. Esse é o nosso grande desafio. é o sonho de todo mundo, né? Tá, Joia? Obrigada. Gente, mais alguém que está aí da plateia quer fazer algum comentário, alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Perguntar, fique à vontade aí.
Ninguém? Eu vou deixar os meus comentários um pouco para o final, aí, porque a gente vai ter bastante tempo aí para fazer certinho de cada artigo. Acho que a gente pode dar Professor, sequência. professor, o Natan, ele chegou já antes. Não sei se o Daniel permitir, como a equipe do Natan seria o primeiro a apresentar, acho que a gente poderia falar e aí depois ficaria para o Daniel para o Pode ser, fechamento. ó. Tudo bem, Tudo não bem, sei se o Para mim, Daniel? Daniel, tudo bem. ok. Natan, tudo bem? Fala pessoal, é porque eu até peço desculpas, eu tive um problema para entrar aqui, eu não consegui, eu tô pelo celular. Ah, Se tá. o outro autor puder apresentar primeiro, porque eu vou tentar entrar pelo computador aqui. Ah, tudo bem então. Então, Daniel, Beleza, não tem problema. por favor. Então, sem problemas, vamos lá, então. Compartilhar minha tela aqui. Ah, Daniel, você estava preocupado com o tempo? Só para te informar, no outro você não chegou nem em 10 minutos, viu? Tranquilo para você apresentar aí. Questão de tempo não tem Tá problema, bom. não. Bom que esse aqui também segue as mesmas hipóteses também, em alguns pontos dá até para estar tranquilo. Vocês estão vendo minha tela, tudo certinho? Sim. Bom, então aqui agora a gente entra, né, utilizando inteligência artificial também, mas não reinforcement learning. Vamos utilizar redes neurais para a previsão de preços máximos e mínimos. Então, o título do trabalho é Análise de Ativos Financeiros por meio de rede neural recorrente do tipo LSTM. O trabalho foi feito pelo Vinícius Balduino, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, por mim, pelo Leandro Lemes, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e pelo Osmar Alessio, também da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, então, quanto à introdução, nós temos aí a importância do mercado de ações, que é justamente isso, né? Prever o preço futuro, saber para onde vai, porque quando a gente olha para o passado, se tivesse investido em determinada ação, teria obtido muito ganho, ou então obtido tanto de perca, né? Mas e no futuro? Quanto que a gente vai ter? Então, é um mercado, sim, que pode trazer altos retornos, mas é um mercado volátil que também traz os seus riscos. Então, os estudos exploram aí o comportamento dos investidores, né? O mercado é previsível. Temos aí a hipótese do mercado eficiente versus a hipótese do mercado adaptativo, onde a hipótese do mercado eficiente de fama vai dizer que não é possível prever o preço futuro dos ativos, enquanto a hipótese do mercado adaptativo vai dizer que sim, né, que esses investidores possuem viés e que os preços vão se comportar aí de determinada maneira. Nos estudos atuais, nós temos aí a utilização de técnicas como machine learning, como as redes neurais, que podem superar abordagens teóricas na previsão de preços dos ativos financeiros. E é exatamente isso que a gente propõe nesse estudo, né? Para prever o preço máximo e mínimo de algumas ações. E vamos também comparar com algumas técnicas tradicionais. Então, do que se trata esse trabalho? Examinar a capacidade preditiva de uma rede neural recorrente LSTM aplicada a séries temporais financeiras no Brasil. Os resultados mostram que a LSTM superou o modelo teórico em muitos casos investigativos, né, em apenas uma das ações que a gente vai ver um pouco mais à frente que não foi, que o resultado não foi assim. O estudo contribui para pesquisas em previsões de preços por meio de redes neurais, fornecendo noções sobre as características do mercado e a eficiência das técnicas para realizar essas previsões. Bom, então, quanto ao referencial
teórico, né? Nós temos o mercado financeiro previsível permitiria a obtenção de máximo retorno aí, né? No entanto, é uma tarefa que a academia busca há muito tempo já e é muito difícil alcançar, né? A hipótese do mercado eficiente descreve aí o mercado como eficiente refletindo todas as informações em preços. Então, ou seja, quando a gente olhar o preço de determinado ativo, todas as informações que nós temos daquele ativo já está refletida naquele preço. Então, a não ser que a gente seja um insider trader, né, que tem as informações aí antes delas serem divulgadas, não é possível a gente ah, conseguir um resultado assim. No entanto, a hipótese do mercado eficiente, ela assume ali como os seres humanos como homo economics, ignorando as emoções, né? Então, todo mundo consegue investir ali certinho, sem deixar ser levado pela emoção, por viés, coisas do tipo. E aí, a hipótese do mercado adaptativo vem para debater com a hipótese do mercado eficiente, né, unindo aí a psicologia e a economia, dizendo que não, que é possível sim prever esses preços futuros, né, por meio aí que os mercados vão se movimentar em ciclos de acordo com como que as pessoas investem. Então, só para falar um pouquinho das redes neurais, temos a rede neural perceptron, que tem as camadas de entrada e saída com sinapses ponderadas, a multilayer perceptron, camadas ocultas para melhor distribuição de peso, e as redes neurais recorrentes, que permitem a retroalimentação e troca de informação entre neurônios. Então, temos a LSTM, que são as utilizadas nesse estudo, né? Que são células de memória e portões para processar as informações. O LSTM é utilizado aí para prever preços de ativos financeiros, levando em conta fatores como histórico e risco. Então, o conjunto de treino e teste foi dividido em 80% para treino e 20% para teste, como defende a literatura. E é preciso ficar atento aos problemas de underfitting e overfitting, né? Overfitting é quando o modelo consegue aprender com os dados de teste, mas não com os de treino. E o underfitting é quando o modelo não consegue aprender nem com os dados de treino ali. Então, quanto aos dados, foram utilizados aí o OHLC, que é o Open, High, Low e Close, né, que seria preço de abertura, fechamento máximo e mínimo diário de 5 empresas brasileiras entre 2008 e 2022. Esses dados são coletados do Yahoo Finance, para prever aí o preço de máximo e o preço de mínimo, né? Para o escalonamento, foi utilizado a biblioteca Min-Max Scalar, o uso da biblioteca TensorFlow e Keras para a arquitetura dos modelos, e foi também colocado aí o modelo LSTM Tunnage, né, identificado como a técnica de Iberband, para otimização dos hiperparâmetros, conforme Lee et al. 2017. Então, conseguiu-se aí 3 modelos, né, LSTM1, LSTM2 e a Tunnage. A diferença da LSTM1 e LSTM2 basicamente foi ali a taxa de aprendizagem, e LSTM Tunnage foi para verificar se essa otimização dos hiperparâmetros ali, dos neurônios nas camadas, iriam trazer resultados satisfatórios. Aí, quanto às técnicas tradicionais, foram analisados o passeio aleatório, o random walk, que é um pressuposto, né, da hipótese do mercado eficiente, e a média móvel de 7 períodos. Para análise desses resultados, foram verificados aí o MEI, MEIP, MSE e RMSE, que avalia aí o desempenho dos modelos com essas métricas, né, para verificar como são esses resultados.
Então, aqui, para a previsão de máximo, a gente tem os resultados. Então, por exemplo, para a Ambev, né, não vou discutir cada um apenas passando, mas para a Ambev a gente tem que o melhor modelo foi a LSTM2 e o pior foi a média móvel de 7 períodos. Para o Banco do Brasil, o melhor também é LSTM2 e o pior é LSTM Tonnage. Para o BBDC4, o melhor foi LSTM1 e o pior LSTM Tonnage. Para a CEMIG, o melhor foi LSTM1 e o pior foi a média móvel de 7 períodos. E para a Taesa, apenas que essas técnicas tradicionais, né, no caso o Random Walk, conseguiu obter o melhor resultado em frente às outras LSTM e o pior foi LSTM Tonnage. Agora, quanto à previsão de preços mínimos, nós temos que o melhor foi o LSTM2 e o pior foi a média móvel de 7 períodos. Banco do Brasil, né, BBAS3, o melhor LSTM1 e o pior a média móvel de 7 períodos. BBDC4, o melhor LSTM1 e o pior a média móvel de 7 períodos. CEMIG 4, o melhor LSTM1 e o pior a média móvel de 7 períodos. E quanto à Taesa, novamente o Random Walk foi superior às técnicas aí de LSTM e a pior, no caso, foi LSTM Tonnage. Então, quando a gente vai analisar aqui, né, verificando aí os resultados, nós temos basicamente LSTM1 obteve 5 dos melhores resultados, enquanto LSTM2 obteve 3, né? LSTM1 basicamente foi a melhor para previsão de preços mínimos, enquanto o preço máximo oscilou. E, como já tinha dito, a Taesa é a única que possui aí o melhor desempenho com as técnicas tradicionais como o Random Walk. No entanto, aqui um detalhe interessante a se observar é a volatilidade desses ativos, né? Apenas a Taesa obtém ali uma volatilidade abaixo do Ibovespa, né? Enquanto os outros estão acima do Ibovespa. Então, esse pode ser um dos motivos, né? O LSTM Tonnage, aí, então, que foi para verificar os hiperparâmetros, não se mostrou eficiente, né? E é basicamente isso. Então, no Brasil, há evidências de ineficiência de mercado, né? Então, é possível prever, sim, esses preços, conseguir resultados acima ali do Random Walk, que é baseado na hipótese do mercado eficiente. O desempenho da LSTM se mostra interessante para acadêmicos e investidores, né? Investidores aí, uma vez que podem conseguir resultados acima do índice de mercado, e para os acadêmicos aí que buscam novas técnicas e buscam os melhores resultados em suas pesquisas. LSTM com otimização de parâmetros não parece funcionar muito bem, no caso que LSTM Tonnage, que não obteve em nenhum dos casos o melhor resultado, e por outro lado, em alguns, né, foi até os piores resultados. Quanto a estudos futuros, indicamos acrescentar ou mudar variáveis e testar outros ativos são oportunidades promissoras, né? Porque aqui nós utilizamos apenas 5 ativos da Bolsa Brasileira. E quanto às implicações, né, aprimoramento do mercado de capitais. Bom, muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Parabéns novamente, Daniel. Obrigado pela apresentação do artigo. Vamos passar para algumas perguntas aí pontuais aí, o professor Ikeda, depois pode ser a professora Letícia. Fique à vontade. Legal, Daniel. Mais uma vez, parabéns e parabéns dobrado, né? Realmente, conseguir emplacar 2 artigos no SEMIAD não é para qualquer um, não. Muito bom, parabéns. Obrigado. E novamente, em um tema muito interessante, muito atual, né? Realmente é o estado da arte aí nessa parte de previsões. Eu realmente estranhei essa questão do LSTM Thunder de não ter dado o resultado. Na verdade, foi pior que Randall Walk, foi um desempenho pífio, né? Realmente. E a tal da caixa preta, né? Tem muitas coisas que a gente acaba não entendendo direito porque que
ele se comportou desse jeito, e também a expectativa do LSTM-2, ele deveria ser, teoricamente, melhor que o LSTM-1, porque tem uma questão de exigência de aprendizado maior, mas também isso acho que são pontos que vocês discutiram ali, tá tudo, acho que esse artigo tá bem redondinho nessa parte também. Fica só realmente essa dúvida do porquê que a Taesa se comportou de uma maneira tão diferente, né? Inclusive aí fica assim, não é que ficou próximo do Randall Walk, ficou muito longe, né? Hum, Tudo bem, tem essa questão da volatilidade e tal, mas mesmo assim não explica direito. Então, realmente é uma incógnita ali, né, nessa questão do. Então, na verdade, são só comentários, não tem nenhuma pergunta assim em relação ao que vocês desenvolveram. Mais uma vez, parabéns. Pô, obrigado. Você quer responder? Quer que eu responda? Pode. Responde aí, pô. Não, alguns ativos a gente não consegue, né, ter uma resposta. Vamos levantar a hipótese do que pode estar acontecendo ou não. Esse problema de prever preços máximos e mínimos até é algo muito difícil, né? Por exemplo, quando a gente vai para prever alto ou baixo do mercado, seria algo mais fácil, digamos, porque muitas vezes quando você vai prever o preço, ah, se a gente pegar aí a taxa de erro, né, de 3%, 5% que a gente consegue, vai dar uma diferença grande. Então, até por isso, quando a gente vai ver os resultados lá, acaba ficando ali longe do random walk. Mas é exatamente isso, precisamos verificar mais ativos também, uma vez que foram verificados apenas 5 ativos, e tentar entender melhor o que está acontecendo, né? Essa questão da volatilidade é algo interessante, até engraçado, né? Tá abaixo do Ibovespa, é muito difícil isso acontecer. No entanto, não é algo que é explicado, por conta disso, é por isso que foi abaixo. Então, precisamos verificar melhor aí esse ponto. Eu só queria acrescentar aí, Letícia, antes que você, já te adiantando, né? Novamente foi o Vinícius que escolheu esses ativos aí, então foi uma brincadeira que ele queria, eu quero ver esses ativos aqui, porque eu invisto neles e tal, quero ver se eu dou, né? E ele foi inspirado num artigo, desculpa, gente, mil perdões, eu não sou autor desse artigo, porque no SEMEAD tem limite de submissão, então, mas o Vinícius foi aluno meu orientado de TCC, então esse trabalho tem o meu dedo ali, inclusive o Hyperband, né? O Vinícius não estava trazendo nada de novo no trabalho, eu falei, não, Vinícius, vamos implementar alguma coisa, vamos trazer alguma coisa nova, senão não passa em congresso algum. E aí eu falei para ele, ó, tem esses caras aqui, né, que implementaram uma técnica para otimizar os parâmetros da rede, que é o Hyperband. Falei, testa, vê se esse negócio sai alguma coisa, né? E aí foi a surpresa, que eu concordo com o Ikeda totalmente, né? Que como assim? Otimizou o parâmetro, o negócio não rolou, né? Eu fiquei totalmente desnorteado. A hora que eu vi o resultado, falei, pô, você foi lá, rodou uma otimização, demorou uma semana para rodar e o negócio não sai nada? Brincadeira. E assim, foi decepcionante, sabe? Mas de toda forma, eu falei para ele, isso é um resultado importante. Para dizer o seguinte, na forma como está esse algoritmo de otimização, ele não serve. Pelo menos para finanças, ele não é útil, né? Então melhora para depois a gente testar novamente esse algoritmo, né? Ele já deu sinais claros de que assim, ó, deixa isso de lado que aqui não vai rolar. É pouco ativo? Mas são ativos muito diversos, né? A gente olha pelos resultados que, assim, não é de um setor, não é de um período, não, pegamos um tempo de 15 anos. Então, nós estamos testando negócio em 10 anos de dados. Então, Não, tem não é, ruído?
E não está próximo, né? Se tivesse ainda É, mais próximo, está bem e longe. tem ruído? Não acho que tem ruído, senão a LSTM1 não tinha sido boa, não. Então, assim, não faz sentido. Né? Nenhum sentido esse algoritmo suscitar alguma coisa que não seja melhor. Mas, enfim, né? Chegou nesse resultado e o legal que, né, o Daniel, que está no doutorado, se citou no artigo falando que ele teve resultado melhor anterior, né? Aí que é chique, né? O cara apresentar, ó, tem um resultado do Garrut ali, né? Aí você vê que o cara tá com a produção afiada no assunto, né? Mas foi isso, meus alunos adoram fazer isso, eles querem ficar testando, e LSTM agora é a grande ferramenta para isso, né? E agora a gente quer avançar, né, em desenvolver estratégia. Então, eu vou prever máximo e mínimo, vamos testar estratégia para ganhar dinheiro com isso, para ver se dá. Ano passado a gente até ganhou prêmio no Simpep, né, Daniel? Isso foi no Simpep, né, de melhor artigo na área de engenharia econômica, que era para os ativos só do setor elétrico, onde a gente embutiu uma feature que era o índice do setor. E isso melhorou assim o grau de acerto, por isso que a Thais acertou, né? Mas justamente esse parâmetro que estava ali dentro foi muito colaborativo. Então fica a dica aí, galera. Quem quiser fazer modelo de previsão, não esquece de colocar o índice de referência. Muito legal. Professor Rodolfo, vamos dar a palavra para a Letícia. Letícia, você tem alguma pergunta? À vontade, Letícia. Eu até, mesmo o professor Flávio acabou já me... Eu estava pensando exatamente isso. Eu acho que é o trabalho, eu não conheço o seu trabalho anterior, né? Mas exatamente isso, assim, talvez se fizesse só com os ativos do setor elétrico, talvez desse poderia dar um resultados, pelo menos mais coerentes, né? Assim, não sei se concentrar só num setor, isso pode influenciar nos resultados, né? Pelo que o professor Flávio falou, que né, os resultados do outro, não sei se é isso que eu É, entendi, né? Tinha dado na melhores. verdade, Ah, o Vinícius rodou o setor elétrico, só que deu muito pior do que o artigo anterior. Aí eu falei, ah, Vinícius, não tá, emplaca de jeito nenhum, em lugar algum, você ter resultado pior de uma coisa que a gente fez ano passado. Então, entendi. assim, ó, relaxa e vamos, pega outro ativo, vamos fazer comparativo. De repente dá certo, né? Aí ele quis manter Taesa porque ele investe em Taesa, né? E aproveitando esse comentário, Letícia, Taesa e Queda também, né? É um ativo que me deixou muito surpreso. Que eu pensei assim, ué, aí tem uma questão que eu acho que vai envolver até previsibilidade de lucro, porque você conseguir identificar um padrão, né? Aliás, se não conseguir identificar o padrão, significa que os dados contábeis ali, a informação é pouco assimétrica, se é que é assimétrica. Então, quer dizer, suscita até um pouco da teoria da contabilidade, né? Da assimetria de informação. De repente, esse é um ativo que consegue, porque baixa a volatilidade daquele jeito. Eu não tinha visto até hoje. Foi um acaso ver um negócio desse. Tudo bem, volatilidade histórica, não sei do que lá, mas é muito diferente, está muito longe. Salvo engano, é 20% de diferença. Então, pô, é um ativo que vale a pena dar uma olhada um pouco mais com calma. Pessoal, mais alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Já tem um tempinho aí, sem problemas. Mais ninguém? Beleza? Então podemos ir então para o último artigo do... O Nathan, é você mesmo que vai apresentar? Você quer passar o vídeo? Como é que você quer fazer? Agora eu apresento. Consegui conectar aqui. Ótimo. Vou compartilhar aqui, pessoal. Estão vendo a minha tela?
Sim, só Sim, falta. estamos sim. Já está no modo apresentação, beleza. Beleza? Beleza. Então, Ô, boa noite. Nathan, só tira Oi, um tique meu aí, que eu tenho um tique de ver a barra lá embaixo e não clique em recruta. você está aparecendo aí, É, né? é mal de professor esse stick que aparece de não sei o quê, na apresentação, no título, na nota de rodapé. Eu não consigo tirar o olho disso. Tá certo, tá certo. Tudo bem. Fica a dica aí. É, primeiramente, pedir desculpa aí pelo meu atraso. Acabei que eu tive um problema com a internet aí, mas, como se diz, acontece. Bom, vou apresentar o artigo Seleção de Ativos e Otimização de Portfólio de Investimento com Métodos de Inteligência Artificial, uma revisão sistemática e bibliométrica da literatura. Os autores são eu, Nathan Felipe Silva, Bruno César de Mello, o Lelis Pedro de Andrade, o Washington Santos da Silva e a Maísa Kelly. Ambos somos do Instituto Federal de Minas Gerais, eu sou aluno do mestrado em Finanças e eles são professores. Então, só fazendo uma introduçãozinha, apesar que os dois primeiros artigos também acabaram falando e casa com esse aqui, apesar de inverter a ordem, né? A teoria de carteiras aí se iniciou com o Markowitz em 1952, estudando, e embora ela tenha aí 70 anos já se passado, o pessoal ainda utiliza a teoria do Markowitz como base, só que tem aplicado outros métodos, seja agregando, igual os dois artigos, não farão de otimização propriamente dito, mas acaba que a previsão também pode ser feita antes da otimização, igual eu vou mostrar alguns relatos aqui, e com o intuito de contribuir com a literatura e de que o investidor tenha resultados melhores, que acho que é o principal objetivo, né? Não adianta também só contribuir com a literatura se o investidor não tiver resultados. E aí a gente tem no mercado um random walk, um passeio aleatório. E o que acontece? De uns 5 anos para cá, a gente tem uma crescente de utilizar métodos de inteligência artificial, seja redes neurais, seja a própria machine learning, seja o próprio deep learning, para tentar, seja fazer uma pré-seleção ou mesmo na otimização para obter melhores resultados. Então, aí eu estou destacando alguns combinação de métodos de inteligência artificial para fazer uma pré-seleção de ação e depois combinar com a otimização de investimentos. E aí, qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo dessa pesquisa é realizar uma análise bibliométrica e sistemática da otimização de portfólio de investimento com a inteligência artificial. Lembrando assim que a inteligência artificial é algo amplo, então tem aí a gente pegar as subdivisões, machine learning, deep learning, deep reinforcement learning, e pegar nesse contexto amplo dessas duas áreas. E qual que é a metodologia de pesquisa? Primeiro, né, a gente selecionou uma base de dados, que no caso vai ser a Web of Science e a Scopus. A gente definiu qual que é o software que a gente ia tratar os dados. Seria o software R, a gente utilizou o pacote Bibliometrix. Fizemos a coleta dos dados, importamos as referências para o Mendeley, para o software Bibliometrix, fizemos o tratamento dos dados, juntamos as bases, excluímos dados repetidos nas duas bases e realizamos algumas análises. Então, ó, base Scopus de Web of Science, chave de pesquisa, portfólio e seleção e otimização de portfólio, inteligência artificial, machine learning, que é aprendizado de máquina, deep learning, investimento ou finanças. Essa chave de pesquisa aqui a gente fez várias tentativas até a gente encontrar uma que se adequava mais, que trouxe o melhor resultado. E aí, de cara, a gente fez um gráfico de evolução temporal ao longo do tempo. Então, a gente vê lá que em 1889 teve um artigo, em 1991 teve alguns artigos que usaram a inteligência artificial ou na otimização de portfólio, ou para fazer uma seleção antes e depois de uma otimização. E aí a gente vê uma crescente muito grande, principalmente agora pós-pandemia, aí, 2017, 2019, com essa questão aí do avanço computacional e da popularização dos métodos de IA, né? A gente trouxe também os principais
estudos que tiveram mais citações, tanto na Web of Science quanto na Scopus. A gente vê que muda de uma base para outra. Por exemplo, o estudo de Cavalcante aí, que ele, em 2016, fez um survey nos mercados e depois fez uma otimização. O segundo estudo, por exemplo, é sobre redes neurais artificiais aplicadas à otimização de portfólio mesmo. E entre outros estudos aí, o terceiro, inclusive, é de previsão de retornos, onde o autor faz a previsão de retornos e depois aplica o modelo de Markowitz. Bom, aí a gente elaborou uma nuvem de palavras, a gente vê redes neurais, está até no centro, neural networks, machine learning, deep learning, enfim. Quais são as considerações do estudo? A ideia é que esse estudo embasasse um segundo estudo voltado para a área de otimização e seleção, gente. Então, o campo de estudo está em pleno crescimento, inclusive a gente vê isso também nos 2 artigos. E alguns estudos, isso aí eu relato bem no texto, constataram que a aplicação de métodos de IA para realizar a pré-seleção de ativos e depois fazer uma otimização trazem um resultado melhor. Como assim pré-seleção de ativos? Imagina que a gente vai pegar para investir e pega, por exemplo, o índice Bovespa, pega lá 80 ativos, não sei o número exato de hoje, e aí faz uma pré-seleção com algum método, desses 80 ativos, os que com alguma feature dão mais resultados seriam esses 10. E aí faz a otimização só com esse. Tiveram mais resultados do que você ir otimizando aleatoriamente. Então, é uma combinação entre machine learning e entre a pré-seleção usando machine learning ou deep learning ou algum método de IA e a otimização. E também notou uma crescente dos métodos advindos de IA, especialmente os de deep learning. O pessoal aí que utiliza Deep Learning também constatou que tem melhores resultados. Como sugestão de estudos futuros, eu acabei não conseguindo fazer isso para esse estudo. Fiz estou fazendo uma versão mais estendida, fazer um estudo das técnicas de IA, seja para pré-seleção ou seja, montar uma tabela mesmo, falar, esses autores utilizaram esse método, tiveram esse resultado, esses autores utilizaram esse método, tiveram esse resultado, e assim por diante. E fazer também separado estudos bibliométricos de revisão da literatura para machine learning ou deep learning. Aqui estão as principais referências. E aí eu agradeço vocês e abro para perguntas. Ô, Nathan, parabéns, cara. Desculpa aí, eu tive um probleminha para variar a internet aqui na fé, mas tudo de volta e parabéns pela apresentação. Eu estava te ouvindo, mas tudo ok aqui. Vou abrir novamente para o professor Ikeda e para a professora Letícia, se quiserem fazer comentários aí, depois eu faço alguns comentários finais, e os demais também que quiserem comentar. A gente tem bastante tempo aí, a gente tem meia hora ainda para finalizar a sessão, não é obrigado a cumprir, mas estamos abertos. Legal. Parabéns, Natan, por emplacar esse artigo dentro do SEMEAD, muito bom. E aí, no intuito, Natan, eu acho que o SEMEAD também serve bastante para isso, para a gente ir buscar publicações, né, e fazendo os ajustes, a melhoria e tal. E aí, dentro desse espírito, eu gostaria de poder dar algumas pequenas contribuições, se você me permitir. A primeira delas é, talvez, retirar do título o termo revisão sistemática, né? Inclusive, dentro da sua apresentação, você deixa muito claro que é uma análise bibliométrica, né? E eu acho que é isso mesmo e está muito bem, tá muito bom por aí. Não, mas para uma revisão sistemática, precisaria ter mais coisas, mais elementos ali. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, você já deu aí eu escrevi aqui, mas você já antecipou dentro da sua apresentação, falando que essa sugestão dos estudos futuros você já está trabalhando, né? Então, por isso que no artigo que você submeteu para o SEMEAD ainda estava meio que solto aqui. Então, era um ponto aqui que eu ia fazer uma recomendação de fazer dar uma encorpada maior sobre essa questão de tendências de pesquisa, perspectivas e tal. E, por fim, tem um ponto que me chamou a atenção, que é quando você justifica que
Deep Learning, Machine Learning, são itens que estão cada vez mais presentes e tal, e você justifica pela nuvem de palavras, você fala pela figura 2, que é a nuvem de palavras. E a nuvem de palavras, efetivamente, ele não vai justificar, ele pode, claro, e sem dúvida nenhuma a gente sabe que é uma tendência, ele pode justificar uma tendência, mas é uma contagem de frequência de palavras. Então, pode ser que num determinado abstract tenha uma quantidade enorme de coisas referentes a deep learning e vai dar e aí não é porque teve uma tendência, e sim porque a frequência de então, não seria uma justificativa para falar que é a tendência. É claro que a gente sabe que é uma tendência, mas a justificativa eu acho que deveria. E você tem todos os elementos ali para justificar, e não exatamente a nuvem de palavras, tá bom? Esses seriam esses pontos. Agradeço aí os comentários. Legal. Parabéns, Nathan. Eu fiquei com um pouco também assim, incomodada com essa última questão que o professor Wilson falou. Eu não vi como modificativa, né? Sempre a gente saber que é, né? Mas um trabalho acadêmico, né? A gente tem que ficar justificando Deus e o mundo, né? Então, assim, do ponto de vista científico, né? Então, também eu concordo com ele. E uma outra pergunta também que eu não sei, também assim, eu não sei, seria mais uma opinião sua, assim, você fez, né, uma análise extensa, se você pensa, assim, pelo tudo, os artigos que você estudou, você analisou, se a aplicação da inteligência artificial, se ela vai ter uma tendência de talvez substituir, não sei, substituir, mas superar assim, todos os outros tipos de análise convencionais que a gente ainda faz em relação aos ativos, ou assim, se você viu isso nos estudos ou não, vai ser sempre uma complementação ou uma associação com as técnicas já antigas. Você consegue perceber isso? Conseguiu perceber isso nas suas análises? Nos seus estudos? Assim, é uma pergunta difícil essa sua, viu? Eu estou trabalhando num artigo empírico que é justamente isso. Será que vale a pena usar a IA ou os outros modelos convencionais? E os resultados que eu encontrei até agora, como vocês estão, a gente está caminhando para submeter o artigo, é que a IA supera muito os modelos convencionais. Pelo menos os resultados que eu encontrei nos testes que eu fiz. Então, assim, mas é uma pergunta difícil aí de responder. Se vai superar, se vai complementar, mas eu acho que ela veio para contribuir, ela veio para complementar. Essa é a opinião minha. Seja na área de finanças ou nas outras áreas também. Porque quem não usar, eu acho que vai ficar para trás. Seja com o chat GPT, que surgiu agora, a gente está vendo muita gente utilizando, então veio para complementar. Isso é uma opinião minha, então, que é difícil. Não, essa é a sua opinião mesmo. A gente vai saber. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Parabéns Eu que também ao agradeço Flávio, pelos ao Daniel. comentários. Ô, Natan, parabéns aí pelo trabalho, cara. Bem legal. Espero Obrigado, que vocês Flávio. consigam encaminhar ele, né? Uma pena que não citou o Garruti, não citou nenhum Barbosa aí. Mas tá Vamos bom, citar é nos isso próximos aí. aí. Pô, e na hora que der, aparece para apresentar um trabalhinho lá em Uberlândia, pô. Vocês estão ali perto e a gente não colabora entre si, vamos unir forças, meu. De olho em vocês desde 2016. Na turma lá, na época era chamado de Cefet ainda, então é O uma turma pessoal muito ali boa. entrou forte agora na área de finanças, abriu o mestrado, então Então, temos vamos que colaborar. isso, vamos colaborar. E, cara, com relação à tua revisão, assim, pensando em publicação, sabe? O termo sistemático ele tem que tomar cuidado. E aí você pode, né, te dando uma dica como se eu fosse um revisor. Revisor você tem que tratar ele como se fosse entendeu? Um cliente de alta linha. Então, se puder colocar a uva dentro da boca dele, você põe, porque é ele quem vai aprovar primeiro. Então, assim, para ser sistemático, você tem que mostrar esse método muito bem objetivo. E não é o caso, por isso o Ikeda sugeriu isso. Você pode usar um método muito bem
né, objetivo para fazer isso? Pode. Inclusive, o Daniel tem umas revisões aí que é feito de maneira sistemática. Então, dá uma varrida aí nos textos de revisão sistemática que tem eu como autor, Daniel como autor, e a gente faz assim, justamente, ó, e a preocupação maior é assim, pô, vou excluir o artigo A, B ou C. Pois é, o sistemático faz isso. E aí você tira seu corpo fora do cara falar assim, que eu acho que é o problema que você mais vai encontrar. Por que que você não colocou o artigo tal? Por que que você não incluiu o artigo tal? Tá? O método sistemático falou para mim que é isso aqui, ponto final. Então tem vários, né? O mais fácil para gente, que está emplacando muito, é o Pronalcy. Não sei se vocês já usaram aí e tal, mas esse método está publicando que nem água. Escreve pro, de profissional, no, de Anotar aqui. conhecimento, C. Pro, no, C. Tá? Aí fica a dica para você, de repente, conduzir isso de maneira sistemática, se é que você quer manter esse nome sistemático, senão você vai ter essa cobrança eterna, tá? Mas, assim, o que você elaborou é importante, né? Atualiza a literatura, vai falar sobre aquilo. Mas é importante, enquanto revisão da literatura, você apontar algumas lacunas de maneira mais evidente, assim, entendeu? Ó, tem esse assunto aqui que está uma exploração ainda, né, que não foi encontrado trabalhos que faça discussão, sei lá, inteligência artificial, incluindo indicadores financeiros com a biblioteca, não sei da onde, né, que utiliza, que é o que você fala um pouquinho nos estudos futuros, né, de investigar as bibliotecas que fazem pré-seleção de ativos, né? Então, será que tem? Aí é que vem o legal da sistemática, é cruzar isso que você buscou. É assim, que artigo fez uma pré-seleção de um jeito, usou uma técnica tal para um ativos de tal característica? Tem isso? Não, não tem. Então, é uma lacuna. Dá uma olhada. E aí você olha para os seus artigos para ver assim, qual é a fundamentação teórica que me sinaliza que essa lacuna é importante para a sociedade. E aí meter bronca, que aí teu artigo entra na mira do editor, tá bom? Fica essa aí minha sugestão para melhoria do seu trabalho. Agradeço aí as contribuições, Flávio. Pessoal, mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar? Fica à vontade, fazer algum comentário, perguntar, sem nenhum problema aí, pessoal da audiência. Se não, eu vou fazer alguns pequenos comentários aqui no sentido de ajuda. Vou começar pelo artigo que já estamos aqui, que foi finalizado pelo Natan. Natan, a ideia que eu vou ter, cara, é mais dar alguns toques referente a tentar ajudar a pensar depois para a publicação em si, em journal e assim por diante, nesse sentido, ok? Eu não vou me atentar muito a alguns detalhes na questão de formatação, até pelo o tamanho da limitação que o SEMIAD dá no artigo de 16 páginas. Eu sei que a gente tem que corta alguma coisa, tem alguns probleminhas, a gente precisa depois adequar alguns pontos assim, cara. Mas o primeiro ponto que eu comento com você, cara, é justamente essa parte que você diz nas suas conclusões já, de alguns pontos que você levanta de interessante. E o deles é justamente essa questão que, mesmo ainda se mostrando com outros métodos melhores, ainda se utiliza o modelo de média variância do Markowitz ainda, né? E por mais que se utilize ele muitas vezes combinado com outros métodos, a sua percepção que eu pergunto, cara, qual que é o motivo ainda de se utilizar o Markowitz ainda nesse sentido? Até porque, tudo bem, foi um modelo desenvolvido na década de 50, é muito tradicional, se mostrou em vários momentos eficiente, mas ainda assim está arraigado ainda na cultura ainda. O que você percebe sobre esse ponto ainda? Mesmo com inúmeros trabalhos já mostrando que outras formas são melhores. Eu percebo que primeiro que ele é o mais difundido, né? Eu mesmo, quando eu comecei a seguir nessa área de pesquisa, eles falaram, vai usar Markowitz. Aí que a gente começou a pesquisar os de IA.
E segundo também que eu assim, não sei se é uma percepção minha, sabe? Eu sinto que ainda tem muita gente que tem medo de programação e matemática. E para você usar um método igual os meninos usaram aí, o LSTM, outros métodos, se você não tiver uma base analítica, você não consegue. O Markowitz também, mas a base matemática e estatística é maior para os outros modelos. Então, sim, eu sinto que tem muita gente que tem medo. Eu mesmo tive colegas que não, eu não vou usar IA porque é coisa de outro mundo. E não é, tem as bibliotecas prontas, tem muita coisa que ajuda hoje em dia. Ô, colaborando com o Natan nisso daí, Keda. Na hora que você falou caixa preta, para mim, eu vou te falar, só o Reinforcement Learning que é caixa preta. O resto, para mim, nada é caixa preta. O que acontece é que tem muito É, parâmetro, cara. Você está disposto a olhar 12 milhões de parâmetros? Você está disposto? Então, não está, mas está lá, a conta aparece, você quer ver. É igual a estatística, cara. Eu fico vendo as pessoas comentarem caixa preta e é que é uma boa oportunidade para a gente falar isso, sim, né? sim, sim. Vamos falar de caixa preta? Quem é que faz o cálculo da regressão aqui no braço e vai lá e confere se está certo? Quase ninguém, vamos Ninguém. falar a Faz o verdade. teste de normalidade, Ninguém. vai lá e fala, não, esse teste aí, ó, tá aprovado, eu provei, eu demonstrei, tá certo. Ah, vamos parar com essa. Não chama um negócio de caixa preta só porque você não sabe fazer. Entendeu? Pô, eu Vamos acho ter que um a pouco gente... de humildade aí, né? Ó, Random Forest, por exemplo. Nunca que aquilo é... Nunca, mas é muito mais ridículo do que você fazer uma regressão. É você sortear a amostra e fazer árvore de decisão, gente. Fazer árvore de decisão você faz na mão. Então, assim, não tem caixa preta aí, pelo menos até o reinforcement. O reinforcement aí o bicho pega, porque aí entender portão, entender célula é outros 500, mas até aí estamos de boa. Não, beleza. Beleza. Outra coisa que eu queria comentar, Nathan, na parte da sua análise, cara, depois que você apresenta a tabela 2, você comenta de que vários estudos foram encontrados, no caso você levou um total de 21 na revisão bibliográfica, aí você começa a citar esses 21 artigos na sequência. Cara, vou te dar uma dica assim, que já me foi corroborado de outros pesquisadores, é o seguinte, não faz essa citação de vários autores numa sequência assim para mostrar todos que você levantou. Duas formas que você pode fazer. Aí vai depender das limitações de escrita também um pouco. Abre esses autores, vai vendo como cada um pesquisou, os resultados e a proposta de cada um, e vai descrevendo ao longo do texto em si, de forma textual, cara. Ou você tenta montar, mesmo assim, uma tabela, mas alguns revisores podem achar ruim, de como foi o trabalho de cada autor, o que ele quis pesquisar, a contribuição de cada um desses trabalhos, cara. Porque senão dá uma impressão de muito simplista, de que todo mundo está fazendo a mesma coisa e não tem muita diferença. E com certeza, dentro dessas 21 que você levantou aqui, tem diferença, seja na parte da própria amostra, ou de algum método, ou de alguma coisa. E aí, talvez, se você apresentar, discutir isso de forma textualmente, fica melhor, dá uma maior substância no seu trabalho, cara, de vez de só citar cada um deles, assim. Com certeza, algum revisor vai reclamar disso, porque eu já presenciei isso comigo, com trabalhos meus e com trabalho de outras pessoas em si. Uma dica aí para publicar o artigo depois, cara. Eu agradeço aí. Eu sei que para o semiárido tem limitação de página, beleza, a gente entende nesse padrão aí. Até para algumas revistas também, mas tenta deixar um pouco mais explicando com as suas próprias palavras o entendimento desses artigos como um todo, né? Eu acho que eu tinha mais um comentário. Não, Não pode querendo falar. ser chato e meter o bedelho de novo em mais um comentário. Natan, isso é muito legal. Isso aí você ganha revisor. E você ganha leitor também. Que é o seguinte, a hora que você pega o resultado, e é uma coisa que eu fico brigando com os alunos na hora de escrever. Lê Journal of Finance, que você vai ver disso que o Rodolfo está falando, que é o cara pega um artigo, ele, beleza, é meio que um fichamento, olha, esse artigo fez isso, usou. Tá, diferente disso, usando a mesma técnica, Beltrano chegou em tal resultado. Essa discussão que é rica que você tem que colocar lá.
entendeu? Porque descrever o artigo, o cara fala, pô, hoje eu tenho o ChatGPT, ele vai lá e me entrega um resumo do artigo. E aí você não vai ter aprovação, entendeu? Então vamos fazer a troca, essa discussão que é o É core rica, para o cara. artigo ficar bonito, O forte. Talvez você não consiga nem com os 21, porque talvez fique muito grande o texto de limitação, mas você pega os principais, cara, os tops mais citados ali, e faz essa conexão, essa conversa entre eles, cara, fica show de bola o artigo. Sensacional. Obrigado aí, pessoal. Eu acho que do seu artigo, que eu podia dar umas contribuídas, já eu corroboro com os demais também, acho que é nesses pontos aí na questão da publicação. Deixa eu falar um pouquinho também rápido aqui com o artigo também do Vitor e do Daniel. Deixa eu ver alguns outros comentários aqui que eu passei. Assim, gente, não posso deixar passar, porque eu já fui muito criticado e aprendi um pouco com isso. Na questão do termo et al. Assim, não tem uma regra muito específica, o pessoal gosta de utilizar algumas práticas. Assim, por questão de citar todo mundo bonitinho na primeira vez que o artigo aparecer, todos os autores, e aí, a partir da segunda citação no texto, usa o et al. Quando tiver mais de 3 autores, assim. Por quê? Vamos dar a honra também dos demais autores aparecerem também na citação do trabalho, né? Não é só o primeiro autor que é tão relevante, temos os demais também. Então, serve para os 3 trabalhos, assim. Eu também já bateram também, já apanhei nessa questão, o et al., vamos fazer dessa forma, vamos deixar a primeira citação com todos os autores e depois a gente começa a utilizar para também valorizar os demais, né? Porque nem sempre a gente é o primeiro autor, e aí a gente também às vezes gosta de ter um pouco do nome citado em alguns trabalhos também, né? Vamos deixar passar isso também, não. Detalhe, isso para todos. Deixa eu ver os pontos que eu coloquei aqui. Eu acho que está mais para baixo. Travou? Professor Rodolfo travou. Ele estava falando. Discussões aqui Para mim também. Professor Rodolfo travou, tinha travado um tempo. Travou? Estão escutando agora? Você Ou está tá voltando. travado? Agora está voltando. Voltou. Agora travou de novo aqui para mim. Acho que a internet aqui da USP tá complicada, está oscilando aqui para mim. Mas acho que voltou agora. Estou vendo todo mundo bonitinho aí e tal. O que eu gostei bastante, na própria discussão que vocês fizeram aqui deixa eu voltar, acho que não ficou claro qual artigo que eu estava comentando do Vitor, né? Da alocação de fundos de investimentos imobiliários. Eu acho que foi parabéns a escolha que vocês fizeram aqui dessa questão da temática e da forma que vocês abordaram. Acho que ficou bem legal a parte da construção que vocês fizeram dos modelos em si e da explicação na parte dos procedimentos metodológicos. Acho que ficou bacana a forma que vocês apresentaram também. O ponto que eu ia colocar aqui é justamente que eu coloquei aqui, que eu estou no meu tablet aqui agora, está difícil. Achei aqui assim. Eu acho que vocês, na própria conclusão em si, eu acho que vocês poderiam ter explorado um pouco mais essa questão das implicações em si, dos resultados que vocês acharam. Eu vi que vocês colocaram também as questões, tanto na parte prática e acadêmica, mas eu acho que vocês podiam ter, de certa forma, dado eu acho que você entende pela limitação também, dado uma contribuição, uma explicação também mais na parte acadêmica em si, que vocês fizeram dessa discussão, porque eu acho que esse tipo de trabalho, acho que a gente consegue visualizar muito mais forte essas contribuições práticas justamente por causa de modelos, de formas, de métodos que a gente consegue, de certa forma, deixar muito mais aplicado e visualmente fica depois mais fácil da gente apresentar essas explicações no próprio texto em si, né? Mas, assim, eu acho que poucos detalhes em si. Um ponto importante, eu sei que é um termo, é um ponto recente de pesquisa, mas vocês vão ter que fazer um esforço, não sei se vocês reduziram as referências também, quando for buscar um journal, aí, seja nacional ou internacional, de tentar buscar os artigos mais recentes que tiverem sobre as temáticas para colocar nas referências, porque isso é um ponto que os revisores
são um pouco exigentes nesse ponto, por mais que seja muito recente algumas discussões e a gente vai ver um ou outro artigo ainda muito poucos comparado com outros, mas eu vi que vocês já conseguiram levantar alguns mais recentes, 2023, 2022 e tal, mas outro detalhe é justamente esse. Eu vi que vocês pregaram muitos artigos pré-print, né, que ainda não foram totalmente colocados. E aí, para uma questão de publicação, vocês vão ter que dar uma revisada nesse ponto, porque pode ser que chegue algum revisor que seja um pouco mais chatinho, exigente nesses aspectos em si, cara. Vitor, fica à vontade se quiser fazer algum comentário. Acho que desse trabalho foi esse ponto que eu tinha comentado. Deixa eu ver do outro também. Ô Rodolfo, tentando tranquilizar um pouquinho, assim, esses trabalhos, na verdade, eles são preliminaríssimos, né? Então, Eu os alunos imaginei isso. pega os pré-prints que tiver aí, passa para mim, porque aí eu, com a experiência, eu consigo ver se o autor, né, vai ter chance de publicar ou não. Porque na área de computação é muito comum fazer muito pré-print, né? E os caras publicam rápido. Então eu falei, bom, aí dá tempo já de cravar, né? Se esse artigo vai ser publicado para a hora que a gente submeter, mas concordo plenamente. E tem muito que evoluir na parte de ciência de dados, que o Ikeda comentou lá. Tem aquela queda de 2022 lá, o que que é, da onde que vem, por que que não testou tá variável e tal. Então tem chão, tem chão, tem chão. E ó, eu vou falar, aluno que aparecer agora e falar de investimento, eu vou falar, ó, eu só vou seguir nessa linha aqui, porque isso daí é um buraco infinito de pesquisa e é uma biblioteca muito fera, surgiu recentemente, ela acho que é de final de 2021, e não tem nada de publicação dela. Não, eu não conhecia. Eu conheci com o trabalho de vocês. Fui dar uma lida, fui ver. Eu Ah, não conhecia essa biblioteca. Nossa, a biblioteca e assim, vai virar um trem, porque a hora que ela ficar refinadinha, que ela começar a bater gestor de fundo, os fundos quant vão falar, meu, você me custa 2 milhões ao ano, cai fora, uma biblioteca de graça ali, contrata um cara bom para montar o modelo e só ficar controlando que eu vou gastar meio milhão, cai fora. Então, assim, ela vai ser competitiva. Não acho que ela vai acabar com esse emprego também. E vai servir de segunda opinião, né? Então, vai continuar pesquisando em cima dela, vão surgir outras próximas dela. E eu acho que dentro desse ramo de Deep Reinforcement Learning vai ser muito legal essa contribuição. Não, beleza, professor. Eu acho que dos pontos era isso. No pai geral, que eu queria fazer alguns comentários para ajudar mesmo. E, pô, acho que os 3 artigos permeiam uma mesma forma de trabalho, de uma mesma linha, lógico, cada um vai ter suas especificidades, a sua linha um pouco mais adotada pelos critérios, mas eu acho que é uma temática que a gente vai ver cada vez mais ao longo dos anos, mais trabalhos na área, e como a gente fala, a área de finanças tem muitas oportunidades ainda nessa questão de inteligência artificial e nessa parte tecnológica para evoluir ainda nos próximos anos aí. Acho que se alguém quer mais fazer algum comentário, alguma pergunta, dúvida, fiquem à vontade. Pessoal, pode falar, Ikeda, eu já vi que você colocou aqui no chat. Eu queria agradecer ao professor Flávio, ao professor Daniel, pela oportunidade de ter aprendido tantas coisas assim. Foi muito legal realmente estar participando dessa sessão. Foi muito bom. Obrigado. Pessoal, eu só ia lembrar vocês aí que o professor Ikeda colocou um link aí para vocês fazerem uma avaliação da sessão lá. Antes de sair, por favor, dê uma avaliada lá, que é importante para o pessoal do SEMEAD em si. E, bom, eu acho que se alguém depois tiver alguma dúvida, pode procurar os próprios autores, perguntar e evoluir nas conversas aí. E ficam a lição para a gente evoluir nas temáticas aí. Ok? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? No mais, eu agradeço todos os participantes aí, o pessoal da audiência, o pessoal das discussões. Muito obrigado pela presença de todos, foi uma honra. Uma boa noite aí para todos. O Ikeda já está quase chegando à madrugada já aí, já. Um abraço aí para todo mundo, pessoal.
Só para, porque vocês devem ter visto eu com um casacão aqui, né? Vocês devem estar quente pra caramba. É que eu estou em Portugal. Então aqui tá frio pra caramba. Estamos 3 horas na frente de vocês, mas foi um grande prazer estar junto com ele, participando dessa sessão. Muito legal. Muito obrigado, pessoal, professor Wilson, professora Letícia e Rodolfo, professor Rodolfo. Muito obrigado pelas contribuições aí. Valeu, gente. Muito Valeu, boa. pessoal. Eu mesmo pelas Gente, contribuições. Um grande abraço a todos. Continuidade aí do SEMIAT. Tudo de bom. Aproveite. felicidade, um Valeu. abraço, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, gente. Tchau. Sou Rodolfo. Obrigado. Foi muito bom. Queda, obrigado pela parceria aí. Um abração, cara. Tudo de bom. Valeu. A gente Tchau, vai se tchau. falando. Tchau, tchau. A gente vai, abraço.